Olá, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde ainda, né? Porque são 17h25 aqui no meu relógio. Estou começando 5 minutinhos antes. A gente vai aquecendo aqui sem problema. Deixa eu abrir minha tela do YouTube aqui para ver como é que está a transmissão. Espera aí. Hoje eu baixei um pouquinho a resolução do vídeo para ver se ele não fica travando. Porque anteontem estava travando bastante. Hoje eu acho que está bem melhor. Eu baixei um pouco a definição. Falem para mim, por favor. Vou pedir duas coisas para vocês. Escrevam aí de onde você é. Se você já escreveu, não precisa mais, certo? Eu já estou vendo aqui que tem gente que escreveu de onde você está falando. Salvador, Bahia, Paris, tem gente da Dinamarca, de Portugal, dos Estados Unidos, Goiânia, tem gente de Salvador, Bahia, tem gente de outros lugares. Por favor, só escrevam para mim aqui, no chat, se o som e a imagem estão bons. Vocês estão me ouvindo bem? Só escreva aí, sim, tudo ok e tal, para eu poder prosseguir, por favor. Aí o pessoal vai entrando na sala e eu consigo aqui saber direitinho como é que está a imagem. Vamos lá. Tem pessoal de Indaiatuba aí, que legal. Aí eu estou falando daqui também. Vocês sabem que eu moro aqui, né? Hoje eu estou na minha casa. Esse aqui é o meu escritório. Sempre que eu estiver aqui, eu estou na minha casa, no meu escritório mesmo, onde eu produzo todo dia. Vamos lá. Deixa eu dar alguns alôs aqui para o pessoal. Pessoal, não dá para falar alô para todo mundo, tá? O chat corre muito rápido, não tem como a gente saber, né? Então tá aqui, Dalmi de Goiânia, ok, Ana Paula de Americana, Isabel Gonçalves, Porto, Portugal, Daniela Barbosa, Bariri, MS Telina, Curitiba, Simone Varandas, Alisson Teodoro Funari, Priscila Silva, Marque Andrade, Maria José Azevedo, Terezinha Silva, JC Campos, Ecostec, né? Não sei quem é a pessoa, mas está aqui no nickname, Fabiana Venâncio, Rosa Dantas, Débora Passetti de São Paulo, Fernando Espíndola, ok, Sônia, tudo ok, Josinete, Alda Santana, Aline Oliveira, Gilberto Antônio, Darlene Cavalaro, de Bragança Paulista, Gisele Oliveira, André Sigon, não sei, Bela da Silva, Anirac, BH, ok, Ana Luísa. Olha, pessoal, não dá para falar o nome de todo mundo, infelizmente, mas de vez em quando eu paro aqui e vou dando um alôzinho para vocês, tá? Florianópolis, Acre, Bagé, Rio Grande do Sul, que legal. Triunfo, Rio Grande do Sul, Itanhaém, São Paulo. Bacana, pessoal. Olha, isso aí, obrigado por vocês responderem também. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Que bom. Deixa eu ver aqui na tela do YouTube. Realmente, hoje não está travando a imagem. Eu vou sempre fazer assim com... Ontem alguém me deu essa dica no chat e eu gravei para hoje fazer e realmente dá certo. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a tela da transmissão, que fica mais fácil para ver. 311 pessoas com a gente, maravilha. Pessoal, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Vocês que estão ao vivo, né? Agora são 17h27 desse dia 30 de janeiro de 2020. Algumas pessoas vão assistir depois que terminar a live. Então, eu vou dar um aviso. Primeiro para vocês que estão aqui ao vivo comigo, eu vou dizer, vocês viram o título aí? Leram o título? Então é o seguinte, o vídeo que eu ia colocar amanhã, que eu tinha falado para vocês anteontem, que eu ia colocar um vídeo amanhã chamado Abandone a Religião Imediatamente, eu não vou postar mais. Eu decidi fazer essa live bem mais completa para poder abranger o assunto de uma maneira melhor. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, se você está com pressa, porque hoje eu não estou com pressa nenhuma, essa live ela vai ser um pouco mais longa. Se você está com pressa, ou se você é uma daquelas pessoas afobadas, que não vê a hora do negócio terminar para você assistir novela, eu sugiro que você nem comece a assistir, tá certo? Estou falando com todo o amor do mundo. Não comece a assistir, porque não vai servir para você, tá? Esse é o primeiro aviso. Estou falando com todo o amor do mundo. Esse aviso serve para quem está assistindo ao vivo e para quem vai assistir depois. Segundo aviso, eu vou falar sobre os 5 males que a religião causa na sua vida, ok? Então, se você for aquele tipo de pessoa, de mente fechada, que acredita em tudo que a igreja fala, que é Deus no céu e o pastor na terra, ou o padre no céu e Deus na terra, então eu sugiro que você não assista também, porque você vai ficar irritado e você vai perder seu tempo, não adianta, entendeu? Estou falando com todo o amor do mundo. Nem assista, você vai passar raiva à toa. O terceiro aviso, se você é aquele tipo de pessoa mimizenta, que fica procurando pelo em ovo, que fica achando defeito em tudo, e fica aqui, nem assista.
você vai passar raiva à toa. Não perca o seu tempo e não gaste o meu tempo, por favor, porque as duas coisas são preciosas. Agora, se você que está assistindo acompanha já o meu canal, gosta do meu trabalho, gosta da minha forma de trabalhar e tem a mente aberta para ouvir primeiro, ouvir, e depois fazer uma ideia, pode ficar que você vai gostar bastante, certo? Então depois não diga que eu não avisei. E não perca tempo, por favor, botando xingamento no comentário e falando, eu discordo de você. Discorde à vontade, não tem problema. Nós somos livres, eu sou livre, você é livre. Eu quero falar hoje com você sem pressa. Eu quero falar sobre uma doença que existe no mundo que se chama religião. E o quanto de gente ela destruiu e ainda continua destruindo. Quanto sofrimento, quanto sentimento de culpa isso causa nas pessoas. E o pior, afasta as pessoas de Deus. Bota isso na sua cabeça. Ó. Quando você entender o que é religião, porque você não pode pré-julgar, porque eu nem comecei a aula ainda. Quando você entender o que é religião, você vai entender que a religião te joga para longe de Deus. Quanto mais religioso você for, mais longe da salvação você estará. Ok? Outro aviso que eu preciso dar. Se você é ateu ou ateia, então se você já me acompanha aqui, tudo bem, você vai gostar, você não vai se sentir ofendido, porque eu não ofendo ninguém, nem falo mal de quem vai à igreja, nem falo nada, ok? Agora, se você é aquele tipo de ateu ou ateia, que só de falar de Deus você fica irritado, nem comece a assistir. Você vai passar raiva à toa, já está escrito aí, ó, eu estou avisando. Então, eu estou fazendo isso para o seu bem. Porque, para mim, eu me preparei o dia todo para dar essa aula. E eu não tenho pressa hoje. Hoje a aula é um pouco mais longa. Por quê? Eu quero te dar reflexões, eu quero te dar motivos para você pensar, para você refletir. E meu único objetivo aqui, eu orei hoje desde manhã, o dia todo, e orei agora há pouco, meu único objetivo é que isso ajude você de alguma forma, seja da forma que for. Não tem o objetivo de te atacar, não tem o objetivo de falar mal de quem vai à igreja, não tem o objetivo de falar para você parar de ir na igreja, não, nada disso. Eu quero falar com você sobre 5 dos 1000 males que a religião causa na vida das pessoas. Ouça primeiro, assista se você quiser assistir. Se você não quiser assistir, não tem problema, vá em frente, seja feliz, Deus te abençoe. Fique se você quiser ficar. Fique com a mente aberta e participe. Depois você tira a sua conclusão, ok? Eu vou falar aqui do meu conhecimento, do meu estudo, da minha vivência com Deus e da minha crença. Você já sabe que eu acredito nele, no Deus vivo, não no Deus das igrejas, nele, no Deus criador de todas as coisas. Se tem um lugar, hoje em dia, que vai ser difícil você encontrá-lo, é dentro das igrejas. Deus está em todo lugar. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você, ele está em tudo, certo? Ele não está em templos de pedra. Ele pode estar também lá. Eu já desisti disso há 21 anos, como eu já falei para vocês aqui, certo? As pessoas perguntam, por que há 21 anos você decidiu que não ia congregar mais? Decidi isso junto com ele, conversei com ele e falei, Senhor, nunca mais, enquanto eu for vivo, eu pisarei numa igreja para congregar. Nunca mais. Faz 21 anos e eu mantenho essa promessa fiel porque eu fiz o voto com ele. Eu estou certo, eu estou errado. Problema meu e dele, ninguém tem nada a ver com isso. Isso aí, se eu estiver errado, eu vou me ver com ele. Se eu estiver certo, eu vou me ver com ele. Eu não devo satisfação para homem nenhum e não tenho que ficar dando explicação da minha vida. Eu estou compartilhando com você para que, na esperança de que isso possa te ajudar de alguma maneira. Você quer ir na igreja? Vá, seja feliz. Você quer parar de ir na igreja? Pare, seja feliz. Você tem ódio dos outros? Tudo bem, tente ser feliz, você não vai conseguir nunca. Você ama os outros? Parabéns, você vai ser feliz sempre. Então é isso daí. Venha comigo, depois você tira as suas conclusões. Primeira coisa que eu quero te mostrar é essa camiseta aqui, ó. Não é segredo para você isso aqui. Eu já falei sobre isso, ó. Qualquer tipo de ignorância, ela vai causar em você insegurança e dúvida. Você sabe que dúvida é o contrário da fé, tá certo? Quem tem fé está sempre firme. Quem não tem fé tem dúvida, e a dúvida mata. A ignorância, ela produz insegurança e dúvida. A insegurança e a dúvida se juntam e produzem o medo, que é a pior emoção que o ser humano pode ter. O medo, ele põe você no hospital, ele deixa você doente, ele mata os seus sonhos,
ele desanima você, ele põe você na cama, ele deprime você e mente para você, fazendo com que você acredite que você não pode fazer uma coisa que você pode. O medo se junta com a dúvida e produzem a ansiedade, que fala por si só, eu não preciso falar mais nada, certo? A ansiedade se junta com o medo e produzem as preocupações, que é viver no dia que ainda não chegou. As preocupações produzem doenças, doenças da alma, doenças da mente que se manifestam no corpo. E as doenças levam você à morte. Então a ignorância, ela sempre leva você para a morte. Hoje eu vou falar de qual ignorância? Hoje eu vou falar da ignorância quanto à pessoa de Deus. Ignorância quanto à Bíblia, se você acredita na Bíblia. Porque os que mais leem a Bíblia são os que menos entendem. Porque a Bíblia é um livro vivo, é a palavra viva. Eu estou falando para você daquilo que eu acredito. Se você não acredita, lembra que eu falei agora há pouco. Vá em paz, fique tranquilo, saia da aula ou fique na aula, mas, por favor, lembre-se que eu tenho o direito de crer no que eu creio. Se você não crê, fica tranquilo, eu desejo que você seja feliz. Não estou aqui questionando ninguém, dando os 2 pés no peito de ninguém. Quando você não conhece a Bíblia, você lê e não entende. Lê e não entende. Por quê? Porque é um livro vivo. Tem que ser lido com espírito de oração. Você tem que comparar um versículo com outro. Você tem que conhecer a historicidade. Dá trabalho. Dá trabalho, sim. Você vai ter que parar de assistir novela. Você vai ter que parar de assistir Big Merda Brasil, um bando de imbecis trancado dentro de uma casa. Você vai ter que assistir um pouco menos de futebol, de Fórmula 1. Você vai ter que cuidar menos da vida dos outros. E você vai ter que estudar um pouco. As pessoas não têm tempo de estudar. Elas querem pôr a bunda no banco de igreja e escutar o que o padre fala ou o que o pastor fala. E não passa pela cabeça delas que o padre e o pastor são homens, portanto são imperfeitos e podem ensinar erro, certo? Então é aí que começa toda a tragédia. É isso daqui, ó. A ignorância vai te levar à morte. Ponto final. Você não acredita? Maravilha, vamos em frente. É isso aí mesmo. A vida prossegue, vida que segue, como eu sempre falo. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Ó, olha só o comentário que já tem aqui da Orísia Zambuja, ó. A verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas. Deixa eu ver aqui onde está. Peraí, que eu vou ter que voltar um pouco, que o chat vai muito rápido. E suas necessidades, a Bíblia diz. Exatamente, eu vou passar por isso daí, Orísia. No livro de Tiago está escrito isso daí. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí eu pergunto para você, já antes de eu começar, eu pergunto: quantas igrejas você conhece, seja católica, protestante e tal, que elas cuidam dos órfãos e das viúvas? Quantos pastores malditos você conhece? Não são todos, veja bem. Nunca eu digo que são todos, mas a grande maioria. Quantos pastores malditos você conhece que eles usam o dinheiro que os fiéis entregam lá cegamente para cuidar dos órfãos e das viúvas? Quantos, eu pergunto para você? Procure saber, se vai ficar escandalizado. Sabe para que é usado o dinheiro? O dinheiro é usado para comprar jatinho, para construir templo de Salomão, templo do Jaboão, templo do Jerobotão, templo do raio que o parta, tudo coisa rica, e coisa, igrejas maravilhosas e tal. Eu pergunto para você, onde está escrito isso? Onde está escrito que o dinheiro tem que ser usado para isso daí? Não, você não vê quase isso hoje em dia. São raras as igrejas. Nós vamos passar por aí, eu vou chegar nesse ponto aí. Vou irritar muita gente, mas paciência, eu tenho que falar, porque eu não aguento mais, tem um monte de gente cega, a gente tem que abrir os olhos dessas pessoas. O apóstolo Paulo fala: se você não tiver amor, você pode curar, profetizar, fazer o raio que te parta. Sem amor, não existe nada, não existe Deus. Deus é amor. Se você não ama, você não é filho dele. Você não acredita em mim? Abra sua Bíblia depois, lá na primeira epístola de Pedro, e você vai ver o que ele fala. Ele fala: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e nele não está a verdade. Porque se ele não ama o irmão que ele pode ver, como é que ele ama a Deus que não se pode ver? Bom, podemos começar por aí, aproveitando a deixa que a Orísia deu aí. Mas vamos lá, nós vamos em frente ainda e nós vamos estar tranquilos. Veja bem, primeira pergunta que eu faço para você. Por que você gosta tanto de falar da sua religião para os outros? Por quê? Por exemplo, tem crente que eles infestam a vida da gente o tempo inteiro convidando, falando da igreja deles. E falar da religião deles. Ah, eu sou isso, sou testemunha daquilo, eu sou adventista não sei do quê. Por que você gosta de falar tanto de religião? Jesus, ele era judeu.
Mas ele, em nenhum momento na Bíblia, ele falou de judaísmo. Você não acha estranho isso daí? Que ele nunca falou da religião dele para ninguém? É. E você diz que segue ele, mas você vive falando para os outros da sua religião, que tem que guardar o sábado, que tem que guardar o domingo? Olha, faça o seguinte, ó, os adventistas que estão me assistindo, pode ser que eles fiquem escandalizados. Se ficar, pode sair da aula, não tem problema nenhum. Eu não estou fazendo para atacar ninguém. Viu? Pare com esse negócio. Você quer guardar o sábado? Guarde. Guarde e seja feliz. Agora, além de você guardar o sábado, guarde um pouco de amor do seu coração também. Para de falar da vida dos outros. Para de se empetecar. Para de ter espetáculo de música em cima de cantores, cantoras, atrizes, vender CD, vender DVD. Viu? Pare de falar um pouco do sábado e fale um pouco do amor de Deus. Tá? Agora, você que guarda o domingo, né? Porque tem gente que ele precisa guardar alguma coisa. Ele não pode ficar quieto. Ele tem que guardar. Por que você não guarda todos os dias um pouco de amor no seu coração? Por que você não guarda todos os dias um pouco de vergonha na cara? Por que você não é aquilo que você diz que você é? Por que você tem inveja? Por que você fala mal dos próprios irmãos de igreja? Por que você despreza as pessoas, tem ódio delas? Por quê? Você sabia que no livro de Tiago está escrito assim? Ora, hipócritas, com a mesma boca que vocês abençoam, vocês amaldiçoam? Por acaso de uma mesma fonte pode brotar água doce e amarga? Veja, é simples, gente. Olha como que é simples o negócio. Em vez de você ser religioso, seja amoroso. Sabe? Olha para dentro de você, ora pedindo perdão, muda esse jeito seu. Não interessa se guarda sábado, se guarda domingo. Veja, leia com espírito de oração. Leia, peça para Deus se esclarecer, entendeu? Senão não há esperança para você. Não adianta ficar falando de religião. Você precisa conhecer, você precisa saber. Jesus falou, está chegando o momento, tá? Em espírito e em verdade, certo? Não tinha templos. No livro de Atos dos Apóstolos, olha lá se eles tinham igreja, eles se reuniam nas casas, gente. Nas casas. Você nunca leu o livro de Atos dos Apóstolos? De onde veio essa ideia de criar templo? Isso é ideia do homem. A igreja disso, igreja daquilo, templo disso, templo daquilo, viu? Quando a gente fala de dízimo, tem gente que fala, mas se não tiver dízimo, como é que vai pagar as contas do templo? Quem que falou que tem que ter templo? Se reúnam nas casas. Era esse o mandamento, eles se reuniam nas casas. Até quando que você vai permitir ser enganado assim? Tem gente que me escreve, está sofrendo, porque ele se sente culpado de não ir na igreja. Se eu não vou na igreja, eu me sinto culpado. Culpado! Deus não te condena de nada, não está escrito. E não me venha com aquela conversa que alguns escrevem para mim, dizendo, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que congregar. O apóstolo Paulo já morreu faz mais de 2000 anos. Ele estava escrevendo para aquelas igrejas daquela época. Porque os irmãos, caso você não tenha lido, eu acho engraçado que essas pessoas, elas pegam um versículo e ficam me enchendo o saco com esse versículo. Por que você não lê a Bíblia inteira, entende a carta dele de alto a baixo, em vez de você ficar falando que você não entende? Pelo amor de Deus, quanta ignorância. A carta inteira, você tem que ler a carta inteira. Você tem que ir nos livros de história ou na internet hoje e procurar saber como que era a igreja naquele tempo. O apóstolo Paulo, ele fundou igrejas, grupos, não eram templos. E tinha gente, homem que dormia com homem, mulher que dormia com mulher, filho que dormia com a esposa do pai, mãe que dormia com o próprio filho. Ele fala todas essas coisas. Então ele escrevia para eles, para que eles não se debelassem. Ele estava escrevendo para eles, ele não estava escrevendo para nós. É importante que você congregue? Sim, congrega. O mandamento era ter grupos nas casas, como os primeiros discípulos faziam. Eles faziam isso. E outra coisa, Paulo, que foi um dos discípulos mais altos, um dos missionários mais altos, você pensa que ele vivia de oferta de igreja? Você pensa que ele vivia de salário que a igreja pagava para ele? Está escrito em várias cartas dele. Ele diz assim, obrigado pelas ofertas que alguns de vocês mandaram, mas eu trabalho sempre porque eu não quero ser pesado para vocês. Procure lá que vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês mesmos vão encontrar, entendeu? Chega, abra sua cabeça, para de ser enganado. Entendeu? Esse monte de pastor que tem que arranca dinheiro de todo mundo, fogueira santa, fogueira maldita, fogueira do raio que o parta, e os cegos vão lá e ficam entregando dinheiro. Veja, você quer entregar o seu dinheiro? Fique à vontade. Fique à vontade. Só não diga um dia que ninguém te alertou. Para com isso. Eu deixei na descrição aqui do vídeo, eu deixei 2 links. 2. Eu poderia ter deixado 200. Eu deixei 2 links. Eu não vou ficar explicando aqui para vocês a questão do dízimo. Eu não vou, eu sinto muito. Tem um link aqui abaixo, na descrição, do pastor Ed René Kravitz. O nome dele é Eu Não Acredito no Dízimo.
Esse camarada é pastor, teólogo, estudou anos e tal. Ele fala, são 40 minutos de vídeo. Então, se você não tem tempo para procurar conhecimento, não é culpa minha. Eu deixei aqui o link para você. Eu não vou ficar explicando por que o dízimo não existe. Eu não vou ficar explicando. Se você quiser, você assiste o vídeo. Se você não quiser, beleza, vida que segue, vamos em frente. Ninguém vai morrer por causa disso, ok? Pode dar o seu dinheiro onde você quiser. Talvez você seja daqueles que falam assim, eu dou o dinheiro. O que eles vão fazer é problema deles. Beleza, não estou falando que você está errado também. A minha missão aqui, eu falei no começo do vídeo, certo? Se você não ouviu, vai lá depois, no começo do vídeo, volta lá e assiste. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ok, o dinheiro é seu, faça com ele o que você quiser. Eu não dou, ponto final. Eu devolvo o meu dízimo, sim. Mas eu devolvo o meu dízimo para órfãos, viúvas, necessitados. Eu devolvo o dízimo do meu tempo, da minha saúde, do meu sono, do meu dinheiro, do meu alimento. Não estou falando que você tem que fazer isso. Faça o que você quiser. Deus só vai pedir conta para mim da minha vida. Ele não vai me pedir conta da sua vida. Fique tranquilo com relação a isso. Quer ir? Quer dar o seu dinheiro? Dá dinheiro e acabou. Não tem problema. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Ok? O que eu quero falar com você hoje é uma outra coisa. Vamos lá. Eu abri aqui a Wikipedia, certo? Para eu não errar em nada, então eu quero falar com você primeiro. Primeira coisa, quem foi que matou Jesus? Quem foi? Foi o povo? Não. Quem foi que matou Jesus? Fariseus, escribas e sacerdotes, tá? Naquele tempo tinha esse nome, fariseu, escriba e sacerdote. Como é que seria o nome deles hoje em dia? Seria padres, bispos, cardeais, papa, todo esse pessoal que você vê com aquelas roupas, aquela coisa, gordos de tanto comer e encher a cara de vinho, né? Deve trabalhar bastante, com certeza, se você pesquisar, você vai ver o que eu estou falando. Qual que seria o nome hoje? Pastores, diáconos, bispos, apóstolos, é o nome que eles se dão. Eles se põem um monte de nome. Jesus não punha nome dele mesmo. Jesus, ele dizia, eu sou Jesus de Nazaré, entendeu? E ele se apresentava como o Filho de Deus na terra e tal. Ok. Ele não usava roupas chiques, ele não usava chapeuzinho branco, ele não tinha cajado de ouro, ele não tinha aquelas medalhas, aquele negócio, não. Então, os imitadores dele, porque Paulo falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os imitadores dele deveriam se vestir igual ele, não é o que acontece, certo? Os nomes hoje seriam esses, por mais escandalizado que você fique, tudo bem, é isso aí mesmo, tá? O nome não seria hoje pai de santo, o nome não seria nada, seria isso daí, esse povo que você vê aí para tudo quanto é canto, certo? Ok. O que significa fariseu? Vamos lá. A Wikipedia, ela diz assim, fariseu é o nome dado a um grupo de judeus devotos ao Torá. O Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, lá escritos por Moisés. Surgidos no século II a.C. Opositores dos saduceus criaram uma lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Os fariseus criaram a sinagoga. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que era a sinagoga? Era onde eles se reuniam lá para estudar, falar mal da vida alheia, odiar, que era só o que eles sabiam fazer, era isso, né? Com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência, ou seja, a influência do farisaísmo, dentro da comunidade judaica e se tornaram, presta atenção, os precursores do judaísmo rabínico. A palavra fariseu tem o significado de separados, ou então, a verdadeira comunidade de Israel, ou então, santos. Eles se autodenominavam santos, separados. Você já ouviu isso hoje em dia ou não? Você já ouviu o pessoal das igrejas assim falar, só nós seremos salvos, só nós temos... Ai, meu Deus do céu! Você acha que é só hoje que eles são assim? Essa gente sempre foi assim. São fariseus dos tempos modernos. Esse comportamento e modo de viver deu origem ao termo fariseu. Agora, ouça bem aqui, a oposição dos fariseus. Isso aqui você pode digitar na Wikipedia. Você digita fariseu, você vai ler o que eu estou lendo aqui. A sua oposição voraz ao cristianismo rendeu-lhes, através dos tempos, uma figura de fanáticos e hipócritas, que manipulam as leis para seu próprio interesse. Ok? Então, já está claro para você o que é fariseu? Caso você não soubesse, agora você já sabe. E quem eram os sacerdotes daquele tempo? Sacerdotes daquele tempo, aqueles... O que Jesus falava deles? Ora, fácil de você saber.
Vamos lá? Eu vou ler aqui um pouco você. Agora eu estou na Bíblia online. Na Bíblia online eu digitei a palavra fariseus. Eu vou ler algumas coisas para você. Ó. João 9,40. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Porque Jesus tinha falado assim: vós sois guias cegos. Acaso pode um cego guiar outro? Não cairão ambos na mesma vala? E eles perguntaram: mas nós também somos cegos? Lucas 7,36. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à sua mesa. Outra aqui. Os fariseus, João 7,32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele, de Jesus, essas coisas, que ele curava e salvava. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram espiões e guardas para que os prenderem, para o prenderem, né? Prender Jesus. O apóstolo, o João falando depois, ó, creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus, porque eles não criam em Jesus. Mas um pouco mais abaixo está aqui, ó. Lucas 16,14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Você sabe que é avarento, não é uma pessoa que ama o dinheiro. E eles zombavam de Jesus. Um pouco mais abaixo, ó. Marcos 7,1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e o espreitavam para matá-lo. João 8,3. E os escribas e fariseus trouxeram a ele uma mulher apanhada em adultério. Você já conhece isso daí, não conhece essa cena? Quem que foi que trouxe a mulher para ele, a prostituta? Os escribas e fariseus, ó, João 8,3. Jogaram ela no chão e disseram para ele: a lei de Moisés diz que essa mulher foi pega adulterando. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E você diz o quê? E ele não respondeu nada, porque com essa gente ele não conversava, certo? Eu também não converso com certo tipo de gente. Tem gente que pergunta alguma coisa para mim, eu faço de conta que nem uso. Jesus fazia isso, ele não conversava com essa gente. Mas como eles ficaram insistindo, ele olhou para eles e falou assim, ó: aquele entre vocês que nunca pecou, pode jogar a primeira pedra. Foi indo um embora, outro embora, outro embora. Ele virou para a mulher e disse: cadê os teus acusadores? Não restou nenhum? Ela disse: não. Ele falou: eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. Entendeu? Mas eles queriam matar, eles eram loucos por sangue, eles matavam um monte de gente. Mateus 9,34. Ele curava e expulsava os demônios, mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Né? Claro, eles ficavam doidos, né? Imagina o cara aparecer curando todo mundo, né? Atos 23,6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo, ele tinha vindo dessa criação, mas ele se libertou disso quando ele conheceu Jesus. Ok? Marcos 2,18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e os teus discípulos no jejum? Eles viviam perguntando esse tipo de coisa. Olha, eu nem vou continuar lendo aqui, porque esse negócio me revira o estômago. Você pode procurar aí, se você quiser, digita aí, escriba fariseu na sua Bíblia online, e você vai encontrar todo tipo de referência que você puder. Olha só. Eles mataram Jesus. Eles ficavam atrás dele o tempo todo para matá-lo. Uma vez ele curou, eles ficavam observando ele para ver se ele ia curar no sábado. Veja bem. No sábado, não podia nem curar, ele não podia fazer nada. Eles eram legalistas. É igual o pessoal de hoje em dia. Eles têm a letra, eles têm tudo na cabeça. Você quer ver os absurdos? Mas eles não têm amor no coração. Eles adoram, até algumas igrejas, que adoram ler um trecho da carta de Paulo, que diz assim: mulheres, o seu corpo não pertence a você, mas ao marido. Sujeitai-vos aos vossos maridos. Eles adoram esse trecho. Por quê? Porque em muitas igrejas, você acredita ou não, a mulher ela tem que satisfazer o cara sexualmente quando ele quiser, porque ele é o manda-chuva, porque ele é o bom da casa, porque Paulo falou. Então, um monte de mulher que tem raiva de Paulo por causa do marido. E não era isso que Paulo estava querendo dizer. Quando ele fala sujeitai-vos, você precisa entender toda a carta, você precisa entender. Logo abaixo tem um trecho que eles não usam, essas igrejas. Logo a Paulo diz assim, maridos, amai vossas mulheres e dai a vida por elas, como Cristo deu a vida pela sua igreja. Ah, mas isso não, claro que não.
Diga para mim que você nunca viu pela rua o bonitão de terno, bonitão da balachita, de terno, com a Bíblia debaixo do braço, ele vai andando na frente e a esposa, 10 passos atrás, com um bebê no colo, com outro pequeno e mais a sacola carregando. E para onde ele vai? Ele vai para a igreja, louvar a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a gente tem que ter muito amor no coração, muita paciência para não esganar uma criatura dessa, entendeu? Ele vai na igreja louvar a Deus. Ai, meu Deus do céu, povo ridículo! Eu nunca sei até quando eu vou ter que sofrer isso aí, vou ter que ver isso. Eu peço paciência para Deus todo dia, peço para ele me perdoar, porque a vontade que eu tenho é esganar a criatura. Entende? Se você não ama a sua mulher, se você não cuida dos seus filhos, se você não ajuda a sua esposa, carne da tua carne, você vai na igreja fazer o quê? Louvar qual Deus? Não, Deus não está lá naquela igreja onde você vai. O que está esperando você é um lugar bem quentinho, já que você acredita em inferno, é um lugar bem quentinho. Hipócritas. Não é à toa que Jesus falava desse povo o tempo todo. Jesus falava, hipócritas, sepulcros caiados, vocês são brancos por fora e cheios de imundícia por dentro. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. E aí o cara, sem contar aqueles que vão na igreja, prega sobre honestidade e rouba os outros. Compra e não paga. Salafrário, entendeu? Compra e não paga. Sai com a mulher dos irmãos ou membros da igreja, onde vai, seja católico, seja crente, seja o que for. Não estou falando só de crente, não. Eu estou falando de todo religioso que você puder imaginar. O religioso, ele tem a lei na ponta da língua, ele conhece. Se você falar um versículo, ele já sabe onde está. Ele memorizou tudo. Mas ele só memoriza o que é interessante para ele. Certo? Ele não memoriza o que é para os outros. Falou de amor, não sabe o que é amar. E depois, quando a gente fala que não vai na igreja, sabe o que eles falavam? Para mim, hoje não fala mais, porque se falar, sai com um quente e 25 fervendo. Então não fala mesmo. Antes falavam para mim, não, mas a igreja é lugar de gente doente. Não, lugar de gente doente é no hospital, não é na igreja. Se eu quiser ver gente doente, eu vou no hospital. Não, irmão, mas você tem que olhar para Cristo. Eu estou tentando, mas não vejo ele em lugar nenhum. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que refletir Cristo. Então eu deveria ir na igreja e eu deveria ver Cristo refletido nas pessoas. Não vejo. Eu vejo o inimigo de Cristo refletido nas pessoas. Certo? Ama, odeia, fala mal, sai com a mulher do outro, sai com o marido do outro, celular e rede social dentro da igreja, no culto, tem os versículos na ponta da língua, mas não tem um pingo de vergonha na cara e um pingo de amor no coração. Viu? Você que é religioso e está me ouvindo, você que é legalista, você que é hipócrita, é preciso que se diga para você o seguinte, Jesus falou assim, se você vier trazer a sua oferta no altar e você tiver brigado com o teu irmão, larga a tua oferta aqui, vai lá, faz as pazes com ele, porque senão a tua oferta será, presta atenção na palavra, abominação aos olhos do meu Pai. Certo? E no dia do juízo, haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para você. Agora, eu vou perguntar uma coisa para você. Para quem que você acha que Jesus falou assim, hipócritas, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome, eu fiz tal coisa, e eu vos direi, aparta-te de mim, não vos conheço, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Para quem que você acha que ele vai falar isso daí? Quem que ora em nome dele? Quem que profetiza em nome dele? Sim, porque tem igreja aí que profetiza todo tipo de coisa. Profetiza que você vai ganhar um fone branco, profetiza que você vai ter um negocinho, profetiza que você vai ter um repelente de inseto, profetiza... Olha, pelo amor de Deus, faça por favor. Um dia eu estava no lugar, a pessoa, eu preciso te dar uma revelação. Eu falei, não dê, porque eu tenho celular, a foto aqui é digital. Revelação era até o ano 99, 98. Eu já escracho mesmo, que é para a pessoa não vir mais perto. Revelação, ora, faça por favor. Você acha que Deus vai ficar dando revelação assim? Deus não tem mais nada que fazer na vida dele? É isso? Estou vendo uma chave de ouro sobre a sua cabeça. Sai logo de baixo, então, que a chave vai cair e vai te bater na cabeça, capaz de levantar um galo aqui. Pelo amor de Deus, povo ridículo. Entende? O apóstolo Paulo fala, já que eles gostam tanto de citar o apóstolo Paulo, deveria citar. Então ele falou, ora, se alguém profetizar durante o culto, então cuidem de saber se aquilo vai se realizar. Porque se for de Deus, vai se realizar. Entende o que eu quero dizer para você? Entende? Agora, veja bem, para quem você acha que ele vai dizer aquilo que ele falou agora? Apartai-vos de mim. Para quem? Quem que curou em nome dele? Quem que orou em nome dele? Quem que profetizou em nome dele? É o cara que nunca foi na igreja?
É o cara que está lá no terreiro de Umbanda, com sinceridade, fazendo no candomblé, no espiritismo de mesa branca, ele está lá fazendo aquilo que com sinceridade... É para ele que Jesus vai falar isso? É isso? Agora eu pergunto para você, para quem que você acha, você religioso que está me assistindo, para quem que você acha que Jesus vai falar assim, ó, aquela citação dele? Mas naquele dia, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Naquele dia, eu direi, vinde a mim, vós, vinde a mim, vinde ao meu reino, porque estive com fome e me alimentaste, estive com frio e me agasalhaste, estive triste e me confortaste, estive doente e me visitaste. E eles dirão assim, Senhor, mas quando fizemos isso? E ele respondeu assim, fizeste isso quando fizeste isso a mim, quando fizeste aos meus pequeninos. Para quem que você acha que ele vai falar isso daí? É para você que vai lá e põe a bunda no banco da igreja e fica olhando a vida de todo mundo e odeia, compra e não paga, salafrário, sem vergonha, desonesto, traidor. Você acha que é para você que ele vai falar isso? Não, é para a gente. Aquele dia haverá muita surpresa, porque ele diz, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Você não acredita em mim? Tem um monte de gente que você nem imagina e que ele está chamando. Tem gente que nunca ouviu falar dele e ele está chamando. Tem gente que nunca pisou numa igreja e ele está chamando. Tem gente em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é coisa, e ele está chamando, certo? Ele está chamando criminosos para se arrependerem, ele está chamando prostitutas para deixarem o vício, ele está chamando todo tipo de gente que você não imagina. Sabe por que você não imagina? Porque sua mente é muito pequena, porque você está preso a dogmas. Você está preso a dogmas, entendeu? E aí vem alguém falando para mim, olha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Mesmo? E como que você faz, então, a Santa Ceia? Eu não faço Santa Ceia. Não faço. Ele falou, porque fazer isso em homenagem de mim. Sim, quando você tiver, se você unir grupos como os apóstolos faziam, faça em homenagem a ele. Eu como a carne dele e bebo o sangue dele todos os dias quando eu consagro a minha vida a ele. Ele não era homem de símbolos. Não era. Ele era homem de fé. Adorar em espírito, em verdade. Entendeu? O amor que tem no meu coração, o ódio que não tem no meu coração. Eu como a carne dele e bebo o sangue dele que ele verteu por mim. Isso é a Santa Ceia. Eu faço a Santa Ceia com a minha família. Nós oramos todas as noites, eu falo dele. Aqui em todo lugar tem ele está dentro do meu coração. As pessoas têm que olhar para mim e têm que enxergar ele. Como que elas têm que enxergar ele? Nos meus atos de amor. Agora, se eu odeio, mato, zombo, engano, traio, como que eu posso dizer que eu sou filho dele? Como? E aí tem gente que me escreve, não, mas não é todo mundo filho dele, é criatura, nós somos criatura. Você pode ser criatura, eu sou filho, certo? Todos aqueles que creem nele. Aí o povo vem e fala para mim que eu tenho que ser batizado. Olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente, estude, leia, abra sua mente, sabe? Talvez ainda haja esperança para você. E você que está se sentindo prisioneiro, que se sente obrigado a dar o dízimo, e você está desempregado e você não tem dinheiro, e ficam te falando que você vai ser queimado. Quem vai ser queimado? Se alguém fosse queimado, seriam eles. Entendeu? O meu Deus, o Deus em quem eu acredito, o Deus da Bíblia, ele não queima ninguém. Ele ama. O meu Deus está escrito assim, porque ele faz chover sobre justos e injustos, sobre bons e maus, e não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. O meu Deus é aquele que salvou Manassés, o rei Manassés. Se você não leu, leia sobre o rei Manassés. Ele foi um rei dos judeus. Ele sacrificava seus filhos, seus bebês, no altar de Moloque, certo? Porque ele acreditava que Moloque era Deus. Ele mandou serrar o profeta Isaías ao meio, vivo. E mesmo assim, depois que ele estava preso no calabouço, ele se arrependeu e a Bíblia diz que Deus o perdoou e o salvou, certo? Agora, olha para esse povo de hoje em dia, meu Deus do céu, igrejas cheias e corações vazios. Eu volto a dizer, você quer ir em igreja? Vá, fique à vontade, eu não estou falando para você não ir. Eu estou falando para você, pare de ser religioso, abandone a religião e abrace Cristo. Abandone a religião, abandone os dogmas e abrace o autor da vida, entendeu? Dê sua vida por ele, entregue a sua vida a ele, sabe? E muita gente escreveu para mim esses dias dizendo, me ajude a acreditar, eu não consigo acreditar. Viu? Você não consegue acreditar? Não tem problema.
Peça para ele, converse com ele, diga assim: Senhor, me ajude a acreditar, me mostre a sua face, me diga onde eu lhe encontro, me mostre como é que eu posso ser. Ora, faça isso, viu? Faça isso, tá? Ame, ame. Esse mundo tá louco, esse mundo tá uma coisa de doido, mas não importa o mundo, importa você. Tá escrito, ele disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando alguém convidar você para ir num culto de quebra de maldição, não vá. A maldição é o culto e quem está promovendo. É no culto que vai ter a maldição. Quando ele morreu, acabou todas as maldições. Basta você crer nele. Você não precisa mais de intermediário. Você crê nele e diz: Senhor, eu creio em ti. Me salve, por favor, me ajude, me dê fé, me dê misericórdia. Ele vai te guiando. Tudo que você tem que fazer é isso. Você não precisa ajoelhar para orar. Você pode ajoelhar se você quiser. Mas eu oro o dia todo, eu oro dirigindo, eu oro trabalhando, eu oro o tempo todo, em espírito e em verdade. Ninguém precisa saber o que eu estou fazendo. Entende? Seja generoso, seja caridoso, perdoe, peça perdão, sabe? Tome um pouco de vergonha na sua cara, para de ser desonesto, para de jogar lixo pela janela, para de gastar mais do que você ganha, para de mentir para os outros, já é um bom caminho. Você vai ver como que as coisas vão melhorando na sua vida. Culto de quebra de maldição. Não, esses dias eu passo numa igreja e tem Semana das Muralhas de Jericó. Olha, pelo amor de Deus, gente. Quanta ignorância, gente, entendeu? E eu não posso deixar de falar uma coisa para você também. Eu não posso deixar de falar. Você vai em algumas igrejas, entendeu? É uma loucura. Gente, é uma loucura. Parece que Deus é surdo. Você passa na frente, o negócio é terrível. Olha, a igreja é desse tamanho, assim, do tamanho do meu escritório. Meu escritório aqui, onde eu trabalho, aqui na minha casa, ele deve ter, 3 por 6. Então ele é pequenininho, 18 metros quadrados. Você tem igrejas assim, que já tem que ter bateria, guitarra, caixa de som. Os vizinhos enlouquecem, quem está lá dentro enlouquece. De onde tiraram essa ideia? E grita, mas que Deus é surdo agora? Deus é Deus de confusão? O apóstolo Paulo fala, eles gostam tanto de citar o apóstolo Paulo, mas isso eles não citam. Tem que ser um culto racional. O que é um culto racional? Procure o significado da palavra racional, você vai entender o que eu quero dizer. Entendeu? E eu tenho que te falar. Olha, eu tenho que falar isso para você. Porque talvez você nunca tenha ouvido, e é importante que você pesquise, mesmo que você fique bravo comigo. Eu tenho que falar isso para você. Veja bem, tem igrejas que você entra, é um barababaia, do xalamandaia, do demanta, do demantorébias, do demantonébias, do carapalébias. Pelo amor de Deus, gente, que balbúrdia é essa? De onde tiraram essa ideia? A pessoa fala que está orando em línguas. Meu Deus do céu, de onde tiraram isso, gente? Veja, se você vai lá no dia de Pentecostes, certo? Estavam lá 144 pessoas reunidas. E o Espírito foi derramado sobre eles, o Espírito Santo. Tinha homens de tudo quanto era países. Imagina que fosse hoje, Imagina que fosse hoje aqui em Indaiatuba. Estavam 144 lá. Tinha franceses, tinha judeus, tinha ingleses, tinha japoneses, tinha chineses, tinha tailandeses, tinha todo tipo de gente. Quando o Espírito foi derramado, eles começaram a orar, um na língua do outro, e todos se entendiam. Então eles ficaram maravilhados. Pô, eu estou vendo um chinês aqui, e ele está orando, eu estou entendendo tudo. Sim, porque o que aconteceu a partir dali? Cada homem voltou para o seu país, e alguns foram para outros países evangelizar. Então, é um dom do Espírito, e eu já conheci missionários assim, que eles vão, por exemplo, para a Tailândia, o Espírito desce sobre eles e eles falam tailandês, somente quando eles vão falar da palavra de Deus. É um dom que Deus derrama, o Espírito Santo. Eu creio nisso, você pode não crer. Não tem o negócio de línguas estranhas. O apóstolo Paulo, que eles gostam de citar, ele diz assim, ora, se durante o culto alguém de vocês orar em línguas, ou seja, línguas estrangeiras, cuide que tem alguém para interpretar. Agora, veja bem, como que Paulo ia falar para alguém interpretar? Quem que ia interpretar o barababaia, do charamandaia, do maracutaia, do lebelebabaia, do demanto, decanto, de raio que te parta? Pelo amor de Deus, isso é zombaria, gente, isso é zombaria. Entende? Pesquise, você não acredita em mim? Pesquise. Dom de línguas é dom de línguas estrangeiras para você evangelizar. Eu já conheci vários missionários assim. Eles nunca estudaram inglês e falam inglês quando vai pregar. Por quê? Porque é um dom de Deus para levar a palavra dele lá longe. Então você pode ficar bravo quanto você quiser. A verdade dói e eu espero que ela te liberta. Jesus falou isso. E conhecereis a verdade
e ela vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância e da morte, do que querem te levar, querem arrancar o teu dinheiro, querem deixar você pobre, querem deixar você cada vez mais triste, cada vez mais depressivo. E diga para mim que você nunca conheceu uma igreja que fala mais do diabo do que fala de Deus. Você nunca conheceu? Porque eu já conheci. O culto fala de diabo o tempo todo. Igrejas que queimam demônio o tempo todo. Tem até maçarico e tubos de acetileno para queimar demônio. Faz filho de demônio e vai queimando. Ora, vai gostar de demônio assim lá longe. Eu nunca vi coisa igual. Tira o paletó e passa e aquele povo cai. Só se for com cheiro. Deve ser com cheiro, né? O cheiro da pilantragem deve ser isso daí. Então, desculpe, eu tenho que falar desse jeito que eu estou falando aqui. Parece que eu estou falando com raiva. Eu não estou. Eu estou falando com indignação. A mesma indignação que Cristo teve quando ele chegou no templo e eles estavam vendendo pombas, bois, cabras, carneiros, ovelhas. Eles vendiam muito mais caro para os irmãos, exploravam. Quem que vendia? Procure lá. Sacerdotes. Quem era o sacerdote? Já falei o nome que eles teriam hoje. Jesus fez o chicote de corda e entrou, veja bem, ele não entrou pedindo por favor. Ele entrou derrubando banca, imagine, derrubando banca com pombo, com tudo, e sacudindo o chicote. E ele disse assim, está escrito, que ele citou o livro de Isaías, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes num covil de ladrões. Olha as palavras que eles usam. E depois tem gente que fala para mim, ai, Jesus era tão mansinho. Era mansinho? Era mansinho uma ova. Ele falava com amor com as pessoas que eram doentes, prostitutas, aleijados, mancos e tal. Com os sacerdotes, com os escribas e fariseus, a palavra dele era cortante, era na lata ele falava. Falava aquilo que ele tinha que falar. E às vezes ele não respondia nada, certo? Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Salvador da minha alma. Esse é o Filho de Deus que veio à Terra. Eu creio. Você não crê? Fique tranquilo, não tem problema nenhum. Jamais eu vou enfiar minha crença na garganta de alguém. Se você chegou agora na live, eu sugiro que depois você assista o começo, porque eu avisei bem. Eu avisei sobre tudo que eu ia falar, que a sair amorosamente para depois não ficar bravo. Se você ouviu e ficou assim mesmo, você não tem do que reclamar, porque eu avisei. Estou falando com todo o amor do mundo. E se eu estou mostrando a minha cara aqui, é porque eu sei do que eu estou falando. E quem mostra a cara sabe que está dizendo a verdade, não tem vergonha de professar aquilo que acredita. Certo? Não citei nomes aqui, e nem preciso citar nome. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Vocês sabem os nomes dos lobos em pele de ovelha. Vocês sabem a picaretagem que corre solta por aí. Ok? É por isso que eu assisto, de vez em quando, como eu já falei, eu assisto o apóstolo Arnaldo. Por quê? Porque é um camarada que tem coragem de expor essa nojeira que a gente vê por aí, essa podridão que fazem em nome de Deus. E é por isso que tanta gente zomba de Deus. E é por isso que tanta gente fica escandalizada. E é importante que você saiba, se você nunca leu, é importante que você saiba o que Cristo falou. Cristo falou assim, ó, é mister, ou seja, é necessário que venham os escândalos. Mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Então tem muita gente que, pelo testemunho vergonhoso dele, as pessoas ficam longe de Deus. São ensinadas errado. E Jesus falava para eles, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Não vai haver misericórdia para vocês. Vocês não serão perdoados, arrependam-se. E João Batista, que veio para preparar o caminho para Jesus, o que ele falava? Raça de víboras. Raça de víboras. Olha o que ele falava. Você imagina, víbora é o pior tipo de cobra que tem, a mais venenosa. Certo? É assim que ele chamava. Quem que ele chamava assim? Adivinha? Fariseus, escribas e sacerdotes. Certo? Bom, eu acho que eu dei farto material para você. Caso você queira estudar, tem farto material. Você tem a Bíblia online, você tem os 2 links que eu deixei abaixo aqui, do pastor René e do outro canal que eu gosto muito. Estude, e dali você vai para outro e estuda. Estude, é o conselho que eu lhe dou. Ore e estude. Não acredite no que os pastores falam. Verifique por você mesmo. Quem transmite o conhecimento também pode transmitir o erro. Eu posso transmitir o erro. Eu sou humano. Estude. Estude. Ore e estude. Ore e estude. Ore e estude. Não quer mais ir na igreja? Não se sinta culpado. Deus não vai condenar você. Não quer dar o dízimo? Não dê o dízimo. Você não é obrigado. Isso não é obrigado. Está tudo errado. Assista o vídeo do pastor. Ele explica para você na Bíblia como que está tudo errado. Ele tem coragem de falar isso na igreja dele, nos cultos, com milhares de pessoas. Não preciso falar para você que ele é odiado por um monte de gente, né? Sim,
Porque todo mundo que fala a verdade vai ser odiado. Agora, quando você vê alguém ser aplaudido, aí você já pode saber que tem alguma coisa errada, né? Veja aí esses pastores aí com jatinhos, vendendo pedaço de camisa ensanguentada, tá? Aí você vai ver fazendas monstruosas, jato particular, mansões, 1000 empresas e tal. Ó, esse aqui, diria minha mãe, esse é irmão desse, e os dois são primos desse, entendeu? Fique atento. Você só é enganado se você quiser. Estude e ore, é o que eu aconselho para você. Bom, quero também fazer um convite para você, né? Porque essas coisas aí, às vezes, tudo isso que eu estou falando, às vezes deixa você com as emoções, a flor da pele, às vezes você fica triste, você fica desamparado e tal. Frequentemente, eu tenho pegado os produtos que eu tenho, que eu desenvolvo há 21 anos, desde o ano passado, dezembro, eu tenho feito assim, eu tenho jogado o preço dele lá embaixo para permitir que todo mundo tenha acesso. Se você quiser conhecer, a minha equipe vai colocar, eu coloquei na descrição, e minha equipe vai colocar aí no chat também. Eu criei uma ferramenta há muitos anos, 7, 8 anos, chamada transformação emocional, certo? Ela é uma técnica, ele é em áudio e em texto, certo? Então você lê e você pode ouvir também. É audiobook e e-book. É uma técnica chamada técnica da mansão, para você dominar suas emoções, para você vencer depressão, tristeza, pânico, medo do escuro, medo de falar em público, gagueira, medos de aqueles traumas de infância, bloqueios emocionais. Se você quiser conhecer, eles estão pondo o link aí agora. Ó. O preço dele normal é R$ 147. Fiz aí uma promoção, R$ 57,00 à vista, ou 6 parcelas de R$ 10,34. Ah, Ivan, mas eu não tenho cartão de crédito. Escreve para a minha equipe, contato@ivanmaia.com.br, fala, eu tenho interesse na transformação emocional, mas não tenho cartão de crédito. Eles vão arrumar uma solução para você, se você quiser. Se você não quiser, a live não foi feita para vender isso. Eu estou oferecendo. Se você quer, beleza, te ajude, eu fico feliz. Se você não quer, basta seguir sua vida. Eu não vivo disso e eu sou feliz de um jeito ou de outro. É apenas uma sugestão que eu estou lhe dando. Na descrição também ainda tem o link em promoção do meu curso Afina Arte, ainda com mais de R$ 1.000, R$ 1.050 de desconto. Você pode ver também, se você não conhece ainda, você pode conhecer, eu tenho falado sempre aqui nas lives, tá certo? Olha, não vai dar para responder todas as perguntas aqui, ok? Mas eu quero falar para você o seguinte, há mais ou menos uns 15 dias eu postei um vídeo sobre medos e prometi que eu ia responder todas as perguntas que foram colocadas no comentário e que chegaram para nós por e-mail. A Thaís reuniu tudo isso depois de amanhã, não depois de amanhã. Amanhã eu vou fazer uma live aqui só para responder aquelas perguntas sobre o medo. Então, se você assistiu ao vídeo, encaminhou suas perguntas para nós sobre medo, então amanhã eu vou fazer a live só para responder as perguntas. Não vou citar os nomes para não constranger você, mas eu vou fazer a live para responder. Então, se você quiser estar comigo amanhã, eu programo durante o dia. A hora que você vê que chegou a notificação, se você já é inscrito no canal e já clicou na sinetinha, vai chegar uma notificação para você, ok? Se quiser aprender como vencer medos, vem amanhã, esteja comigo. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz naquele vídeo lá. Nós estivemos coletando todas as respostas, tá bom? Se você não está no meu canal do Telegram ainda, também vem aqui para dentro, ó, debaixo aqui na descrição e no primeiro comentário tem o link do Telegram. Vem para a minha comunidade. Amanhã eu começo a mandar mensagem todo santo dia lá. Todos os dias. Vídeo, dicas, indicação de livros, coisas do meu dia a dia, ideias que eu tive, coisas que eu estou fazendo, problemas que me chegaram e eu resolvi, quero compartilhar com você, pessoas que estão sofrendo. Vem para perto de mim. Se você quiser conviver comigo, baixa o Telegram no teu celular. Você não sabe o que é Telegram, pesquisa, alguém já te fala. Clica no link, depois que você baixou o Telegram, clica no link, é gratuito. Tem coisas que eu só vou fazer no Telegram. Sorteios, brindes, mentorias, notícias, uma série de coisas. Para aqueles que são mais íntimos de mim. Quem estiver junto comigo lá, vem. Nós já somos de mais de 1.000 pessoas lá. Faz 3 dias apenas que eu comecei, tá bom? Olha, obrigado a você que assistiu ao vivo. Obrigado a você que vai assistir depois. Eu vou encerrar por volta das 18h25, mais ou menos. Agora são 18h18. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Se eu te ajudei, eu fico feliz. Se você ficou com raiva, infelizmente, eu não posso fazer nada, eu tenho que falar a verdade. Eu avisei no começo, né? Se você foi tocado de alguma maneira, daqui a pouco, quando eu fechar o vídeo, comenta para mim lá nos comentários, porque aqui não fica aparecendo tudo. Comenta o que você achou, você tinha essa mesma visão ou não, você discorda de mim, não tem problema, tá? Se não tiver xingamento e palavrão, eu não removo.
Eu leio e respeito. Nem sempre consigo responder, mas eu fiz com todo o amor do mundo. Seja você religioso, seja você espiritualizado, seja você um servo de Cristo, como eu sou, seja você um religioso que odeia e que inveja e que acha que o dízimo vai te salvar e que ir na igreja vai te salvar, seja como for, eu desejo que Deus te abençoe, oro pela sua vida, desejo a você longos dias, belas noites, desejo toda a felicidade do mundo para você, para a tua casa, para os teus sonhos, para o teu sono, para o teu dinheiro, para a tua família, para todas as pessoas que te amam e são amadas por você, tá bom? Uma excelente noite para vocês. Estou encerrando agora, ó, 18h20 em ponto. Tá joia? Muito obrigado.